Quando pensamos em vulcões ativos, uma região nos vem à mente: o Anel de Fogo no Oceano Pacífico. 3/4 dos vulcões da Terra ficam dentro desse cinturão. Compare a área com a Austrália, que não tem nenhuma atividade vulcânica. O velho continente da Europa também é calmo, ou pelo menos gostamos de pensar assim. Você consegue adivinhar qual é o vulcão mais ativo da Europa? Se pensou no Monte Etna, na ilha da Sicília, acertou! Esse vulcão entrou em erupção cerca de 200 vezes e está longe de estar dormindo nas últimas décadas. Na última vez, isso aconteceu em agosto de 2013. A montanha mais alta no Mediterrâneo tem 500 milhões de anos. Mas na Islândia, há um vulcão muito mais jovem. Ele entrou em ação no dia 10 de julho de 23. À tarde, 3 fissuras apareceram no solo em uma península no sudoeste da ilha. Isso foi na base de um pequeno pico de montanha. Seu nome significa pequeno carneiro no idioma local. O vulcão expeliu lava derretida para o alto. Também havia plumas de gás na área. Mas a comunidade científica não ficou surpresa com o evento. Eles já sabiam muito sobre a área vulcânica que se estende entre as cidades de Reykjavik e Keflavik. Seu nome é difícil de pronunciar. Ele já tinha entrado em erupção durante os 2 verões anteriores. Essa atividade ocorreu após 8 séculos de dormência. Nos dias que antecederam a última erupção, os sismólogos, os cientistas que estudam terremotos, registraram mais de 12.000 tremores. Quando o solo foi aberto em julho de 2023, as fissuras tinham mais de 1,5 km de comprimento. Na manhã seguinte, 2 delas se fecharam. Toda a lava estava agora saindo da última fissura. Ela se transformou em um cone alongado, a forma mais simples de um vulcão que todos nós conhecemos. A lava logo encheu uma grande cratera. Ela cresceu quase 30 metros de altura na primeira semana e ainda está crescendo. Na noite em que a erupção começou, a lava se espalhou em todas as direções. Suas cinzas incendiaram o musgo seco nas proximidades. As autoridades locais fecharam a área ao redor. Havia gases tóxicos dos vulcões e fumaça do musgo em chamas. Os bombeiros se aglomeraram na área. Depois de uma semana, eles declararam a área segura. Os visitantes logo chegaram para testemunhar o nascimento do vulcão mais jovem da Europa. Essa forma de turismo é bastante desenvolvida na Islândia. Pessoas de todo o mundo vêm para observar os vulcões ativos. A Terra do Fogo e do Gelo é o lar de mais de 130 vulcões. Cerca de 30 deles estão ativos. Sei o que você está pensando agora. Será que o turismo em vulcões é seguro? Na Islândia, é. As autoridades do país pesquisam e monitoram constantemente todos os pontos críticos. A ilha é pontilhada por várias dezenas de estações sísmicas. Elas ajudam os pesquisadores a prever com precisão futuras erupções, e os serviços de emergência estão acostumados a esse tipo de evento. Eles podem isolar rapidamente as zonas de perigo. Isso é o que aconteceu em 2010. O vulcão no sul da Islândia, cujo nome todos se esforçavam para pronunciar, entrou em erupção. Ele expeliu uma nuvem de vapor e cinzas com 11 quilômetros de altura. Não era uma época divertida para quem estava viajando de avião. Os ventos levaram a enorme nuvem para sudeste, em direção ao norte da Europa. Muitos países fecharam seu espaço aéreo por vários dias por motivos de segurança. O vulcão entrou em erupção em março, mas a Terra estava tremendo desde janeiro do mesmo ano. Assim, os sismólogos sabiam que uma erupção estava se aproximando. Quando se trata do vulcão mais jovem do continente, a infraestrutura turística já está lá. Os visitantes podem deixar seus carros em um estacionamento. Em seguida, fazem uma caminhada de 5 horas. Isso leva a um deck de observação. Os turistas ficam tão perto do epicentro que podem sentir a névoa de calor da cratera. A visão é ainda mais impressionante à noite. A segurança nunca é uma preocupação. Os cientistas traçam regularmente mapas de perigo que delineiam as bordas dos campos de lava. Dessa forma, os visitantes que seguem as regras nunca estão em perigo. Mais de uma semana após o início da erupção, uma seção da cratera desmoronou. A lava fluiu morro abaixo, a oeste do vulcão. Esse rio majestoso e ardente é lava de movimento lento. Os cientistas o classificam como um tipo AA. O termo é havaiano. Ele descreve a lava basáltica que tem uma superfície áspera e quebradiça. O fluxo é composto de blocos de lava quebrados que são chamados de clinkers. Eles caem à medida que a substância flui. Isso revela as áreas quentes e avermelhadas. As seções mais frias da lava são de cor cinza e preta. Quando avança, produz um som característico, como o de vidro se estilhaçando.
Quase um mês após a erupção do novo vulcão, obtivemos imagens aéreas de um fenômeno interessante. Um tornado se formou diretamente sobre o fluxo de lava. Isso ocorre devido às altas temperaturas na área. Quando as condições são adequadas, uma coluna de ar aquecido pode facilmente se transformar em um mini tornado. Os cientistas observaram um evento semelhante acontecer durante a erupção de 18 anos do Monte Kilauea, no Havaí. Os campos de lava da segunda maior ilha da Europa contam a história da criação da Islândia. Ela fica acima do local onde as placas da América do Norte e da Eurásia se encontram. As placas tectônicas são pedaços enormes e rochosos da camada mais externa da Terra. Existem aproximadamente 20 delas. Elas repousam sobre uma camada de rocha parcialmente derretida. Toda a lava que vemos na superfície começa sua jornada aqui. Pode-se dizer que essas placas flutuam sobre rocha derretida. Seus limites são instáveis. Quando duas placas se chocam uma contra a outra, elas liberam enormes quantidades de energia. A formação de vulcões é um dos resultados. Esses são locais onde a rocha derretida sobe para a superfície. A Islândia começou a se formar há cerca de 60 milhões de anos. As placas tectônicas sob o oceano se separaram. Uma quantidade suficiente de lava se acumulou na superfície para criar um solo sólido. Essa rocha antiga está sob as ondas hoje. À medida que a nova lava atinge a superfície e esfria, ela empurra a rocha antiga para longe do centro da ilha. É por isso que as partes mais antigas da Islândia não têm 60 milhões de anos, mas apenas 16 milhões. Os campos de lava ativos são jovens em termos geológicos. Alguns deles têm menos de 1000 anos de idade. Os cientistas consideram a ilha um ponto quente para vulcões. O trocadilho é intencional. Quase um terço da lava basáltica que atingiu a superfície da Terra na história registrada veio de erupções islandesas. Enxames de fissuras, como os que aconteceram à erupção de 22/3, cobrem 30% do país nórdico. Por esse motivo, apenas um quarto da ilha é habitada. Os vikings nórdicos foram os primeiros povos a se estabelecer na Islândia no início do século X. A natureza lhes deu uma grande festa de boas-vindas. Apenas alguns anos após sua chegada, eles testemunharam uma das maiores erupções vulcânicas da história. Os vikings vinham de uma região sem vulcões, portanto não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Atualmente, os islandeses estão acostumados a tais eventos. Isso é bom porque sua terra natal está entrando em uma nova era de atividade vulcânica. Os vulcanólogos suspeitam que os eventos recentes são uma introdução a décadas de erupções mais frequentes. A península, que abriga o vulcão mais jovem da Terra, fica a apenas 17 quilômetros a sudoeste da capital da Islândia. Ele está inativo há muito tempo. As erupções atuais são um lembrete de que os processos naturais que criaram a Islândia ainda estão em andamento. Recentemente, cientistas descobriram que existe uma ligação histórica entre as erupções vulcânicas no norte da Europa e as geleiras. Nosso planeta passou por pelo menos 5 grandes eras glaciais. Esses foram períodos excepcionalmente longos em que a temperatura média da Terra caiu. O resultado foi a expansão das camadas de gelo no norte da Europa e na América do Norte. A última era glacial terminou há cerca de 10.000 anos. Os pesquisadores ainda estão tentando entender completamente como esses períodos glaciais afetam a atividade vulcânica. Eles suspeitam de que o peso de todo esse gelo interrompe o fluxo de magma no subsolo. Quando as geleiras recuam, a pressão aumenta. Isso facilita o fluxo da lava para cima, para a superfície, onde ela explode. No final de dezembro de 2021, um vulcão subaquático com um nome bastante exótico, Runga Tonga, acordou após vários anos de sono. Ele acordou com tanta energia e força que sua erupção foi ouvida a mais de 180 quilômetros de distância. Em seguida, voltou a dormir, mas algumas semanas depois acordou novamente, com uma força 7 vezes maior do que a primeira vez. A erupção dividiu a ilha em 2 partes. A tempestade de raios que começou por causa da erupção foi a mais intensa da história registrada. As ondas sonoras da erupção percorreram o planeta várias vezes. Alguém até ouviu um forte estrondo no Alasca a 10.000 quilômetros de distância. Isso deu início ao primeiro mega tsunami conhecido desde a antiguidade. Esse tsunami tirou a vida de 2 pessoas até o Peru e causou problemas para 2 pescadores na Califórnia. Mas isso não é tudo. Essa erupção pode mudar os padrões climáticos da Terra por anos a fio. Você poderá ver a primeira prova disso no verão de 2024, que está previsto para ser muito mais úmido do que o normal.
Os cientistas acreditam que a erupção foi causada pelo acúmulo de gás até um ponto crítico. Diferentes minerais, incluindo anidrita, quartzo e sulfetos, foram se acumulando por vários meses até bloquearem os caminhos do fluxo e selarem o gás dentro do Unga Tonga. Normalmente, quando um vulcão entra em erupção, a fumaça causa um efeito de resfriamento temporário na superfície terrestre. Mas a erupção do Unga Tonga foi diferente. Ela não produziu muita fumaça, mas liberou uma quantidade enorme de vapor de água, aproximadamente igual a 60 mil piscinas olímpicas. O calor intenso da erupção transformou grandes quantidades de água do mar em vapor, que depois foi lançado na atmosfera. Todo esse vapor de água foi parar na estratosfera, uma camada da atmosfera que é muito seca para formar nuvens ou chuva. Os cientistas não têm nenhuma observação de erupções vulcânicas como a do Unga Tonga para prever seus efeitos em nossos padrões climáticos. Eles também não sabem dizer exatamente quanto tempo esses efeitos podem durar. Isso ocorre porque a única maneira de medir o vapor de água estratosférico é por meio de satélites, que só existem desde 1979, e não houve nenhuma erupção semelhante à do Unga Tonga nesse período. Especialistas de diferentes países começaram a analisar dados de satélite logo após a erupção do Unga Tonga. Eles queriam descobrir quanto tempo o vapor de água permaneceria na estratosfera, para onde iria e, o mais importante, o que isso significaria para o planeta. O primeiro grande resultado da erupção, pelo menos parcialmente, foi um enorme buraco na estratosfera que permaneceu por vários meses ao longo de 2023. Quando ele apareceu, o vapor de água já havia atingido a estratosfera polar sobre a Antártica. Nos anos seguintes, não haveria mais vapor de água suficiente para aumentar esse buraco. Parece que o Unga Tonga terá apenas um efeito mínimo sobre as temperaturas médias globais, mas há alguns impactos regionais surpreendentes e duradouros. Um dos modelos científicos prevê invernos mais frios e úmidos para o norte da Austrália até cerca de 2029. Na América do Norte, estão previstos invernos mais quentes e a Escandinávia pode ter invernos ainda mais frios. No entanto, esse é apenas um estudo e uma abordagem para entender como a erupção do Unga Tonga pode mudar nosso clima. Temos pelo menos um exemplo histórico de uma erupção vulcânica que mudou o mundo. Há mais de 2 séculos, em 1815, o Monte Tambora entrou em erupção e causou o ano sem verão. No ano seguinte, o inverno foi excepcionalmente frio e úmido na Europa e na América do Norte. Um estudo recente confirma que o ano de 1816 não teria sido tão frio sem a erupção vulcânica. Os efeitos imediatos da erupção foram catastróficos, com tsunamis destruindo casas, ceifando 10 mil vidas e mais 80 mil pessoas que adoeceram após a erupção. A erupção do Monte Tambora foi uma das mais fortes dos últimos 1000 anos. Ela ejetou uma enorme quantidade de dióxido de enxofre na estratosfera, que rapidamente se espalhou pelo mundo. O resultado foi o ano mais frio dos últimos 250 anos, pelo menos. Em maio, a geada destruiu a maior parte das plantações em Nova York, Massachusetts, New Hampshire e Vermont. Em junho, uma forte neve cobriu o solo em Albany, Nova York e Dennisville, Maine. E Nova Jersey teve 5 noites seguidas de geada. O frio continuou no final do verão, que deveria ter sido a época da colheita. Em julho, os lagos e rios ainda estavam congelados no extremo sul, até o noroeste da Pensilvânia, e a geada permaneceu na Virgínia até o final de agosto. As temperaturas caíam de máximas de verão acima do normal para quase congelantes em apenas algumas horas. O clima era totalmente imprevisível. Os preços dos alimentos dispararam. O custo da aveia para os cavalos, que eram o principal meio de transporte, também subiu muito. Algumas pessoas acreditam que essa situação inspirou Carl Dries a inventar a bicicleta em 1817 como um método de transporte alternativo. O Tambora mudou completamente os padrões climáticos não apenas por 1, mas por 3 anos. O planeta inteiro ficou mais frio e, como as colheitas fracassaram, provavelmente pelo menos 1 milhão de pessoas morreram de fome. Os cientistas não têm evidências sólidas de erupções vulcânicas que tenham tirado mais vidas do que a do Tambora. Mas a erupção do Krakatoa na Indonésia em 1883 é mais famosa do que a do Tambora, porque as informações sobre ela se espalharam pelo mundo por meio de telegramas e fotos. Sua explosão final foi o som mais alto registrado na história e as pessoas puderam ouvi-la em 10% de toda a superfície terrestre. A erupção deu início a um tsunami com ondas com cerca de metade da altura da Estátua da Liberdade.
Ainda assim, foi menos poderosa do que a erupção do Tambora. A ilha que antes abrigava o Krakatoa desapareceu na erupção, mas novas erupções começaram menos de 50 anos depois e criaram o cone Filho de Krakatoa no centro da caldeira da antiga erupção. O novo vulcão ainda ganha vida de tempos em tempos. A erupção do Monte Vesúvio, que destruiu Pompeia, é um dos desastres vulcânicos mais conhecidos da história. Ela tirou cerca de 2.000 vidas, muito menos do que o do Tambora. De acordo com um famoso autor romano da época, a erupção durou 18 horas. Pompeia foi coberta por uma camada de cinzas e pedra-pomes mais espessa do que o dobro da altura média de um ser humano. A linha costeira próxima também mudou drasticamente. No mundo de hoje, os efeitos posteriores das erupções vulcânicas costumam ser mais perigosos do que as próprias erupções. Graças aos avanços da tecnologia, agora podemos prever as erupções vulcânicas com mais precisão e usar medidas de segurança como evacuações e cancelamentos de voos. Mas ainda há muito risco com as mudanças nos padrões climáticos e a seca em todo o mundo, especialmente em áreas como a Índia, o leste da Ásia e o leste da África, que são afetadas pelas monções. As erupções de vulcões também podem ter efeitos que você provavelmente não esperaria, como a evolução dos dinossauros. Esses animais já foram do tamanho de gatos, esperando sua hora de brilhar. Isso aconteceu há cerca de 230 milhões de anos. Esse período é conhecido como episódio pluvial do Carniano. Antes disso, Pangeia era um supercontinente seco e árido, mas em seguida ocorreram 4 grandes eventos vulcânicos que bombearam enormes quantidades de dióxido de carbono para a atmosfera. As temperaturas e a umidade globais aumentaram em decorrência disso. Essas erupções maciças provavelmente ocorreram devido à erupção da grande província ígnea de Wrangélia, no que hoje é a Colômbia Britânica e o Alasca. Essa atividade vulcânica prolongada criou as condições certas para que os dinossauros florescessem e se diversificassem e também para o surgimento de outros grupos, como as coníferas modernas, samambaias, crocodilos, tartarugas, insetos e os primeiros mamíferos. Com temperaturas mais altas e mais chuvas, as plantas terrestres evoluíram e as que gostam de umidade se tornaram dominantes. Sem essas mudanças no mundo, poderíamos ter tido uma história natural completamente diferente. Há algumas provas sólidas de que a atividade vulcânica realmente mudou os padrões climáticos naquela época. Os cientistas descobriram camadas no núcleo da Terra que mostram diferentes tipos de carbono, o que nos mostra que houve 4 liberações maciças de dióxido de carbono na atmosfera. Os dados sobre mercúrio e carbono juntos mostram que o aumento nos níveis de mercúrio ocorreu graças a um grande evento vulcânico que afetou o ciclo global do carbono e não apenas erupções locais. Um terremoto na Indonésia começou em 1829 e durou terríveis 32 anos, atingindo seu clímax em 1861 e uma magnitude de cerca de 8,5. Ele foi causado pelas placas tectônicas abaixo da ilha, chocando-se lentamente umas contra as outras. Depois de analisar os corais da área, os pesquisadores descobriram que o fenômeno já vinha ocorrendo há algum tempo. Esses corais estavam periodicamente expostos ao ar livre. Isso foi causado pelo terremoto gradual, movendo a Terra para cima e para baixo. Os cientistas chamam esses terremotos silenciosos de décadas de duração de eventos de deslizamento lento. Um único relâmpago pode aquecer o ar a cerca de 30.000 graus. O calor faz com que o ar se expanda rapidamente, criando uma onda de choque ou explosão que conhecemos por trovão. Existem cerca de 3 trilhões de árvores na Terra. Isso equivale a cerca de 422 para cada pessoa. Antes dos humanos, o número ficava perto de 6 trilhões. Quase 70% da superfície da Terra é coberta por água, que, em média, tem cerca de 4 quilômetros de profundidade. 97% dos vulcões estão submersos, assim como a dorsal meso-oceânica, uma enorme cordilheira com mais de 64.000 quilômetros de comprimento. Os humanos extraíram cerca de 190.000 toneladas do ouro do planeta. Os especialistas preveem que ainda há cerca de 20% a ser explorado, mas esse número está mudando constantemente. O maior vulcão ativo do mundo fica no Havaí, chamado de Mauna Loa. Fica a mais de 4 quilômetros acima do nível do mar. Dado que a maior parte dele fica debaixo d'água, o cume do vulcão fica a espantosos 17 quilômetros da sua base. Esse é o mesmo comprimento de mais de 160 campos de futebol. A temperatura mais alta já registrada por aqui foi de sufocantes 58 graus. Ela foi registrada em El Azizia,
na atual Líbia, em 13 de setembro de 1922. A mais baixa foi de 90 graus negativos na estação Vostok, na Rússia, em 1983. A Terra é o quinto maior planeta do Sistema Solar, atrás de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ela tem uma circunferência de aproximadamente 40 mil quilômetros e uma pessoa levaria, em média, cerca de 8.300 horas para percorrer esse trajeto. No entanto, a separação entre as massas de terra do planeta tornaria essa jornada quase impossível. Demora 365,25 dias para orbitarmos o Sol. Como nossos anos civis têm apenas 365 dias, acrescentamos um bissexto extra a cada 4 anos para compensar a diferença. A Rússia é o maior país com uma área total de cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados. Ela abrange mais de 1/8 da área de terra habitada do planeta, mas sua população é relativamente pequena em relação ao seu tamanho. Nós somos o único planeta com uma lua. Mercúrio e Vênus não têm nenhuma, enquanto todos os outros possuem 2 ou mais. O nosso existe há mais de 4 bilhões de anos. Os cientistas calculam isso observando as rochas mais antigas, bem como meteoritos que caíram. Eles se formaram ao mesmo tempo em que a Terra, quando o Sistema Solar estava se desenvolvendo. O terreno em que pisamos é basicamente reciclado. O ciclo das rochas do planeta transforma rochas ígneas em sedimentares. Depois, as torna metamórficas e tudo recomeça. Da mesma forma que aqui, a nossa Lua também experimenta terremotos. Eles são menos comuns e intensos do que os que temos e são causados pelo estresse das marés, que é basicamente a relação entre a atração gravitacional da Lua na Terra e da Terra na Lua. Apesar de ser o quinto maior continente, a Antártica detém 70% da água doce do planeta e cerca de 90% do seu gelo. Bangkok é a cidade mais visitada do mundo, com 23 milhões de turistas apenas em 2019. Paris, Londres, Dubai e Singapura são as outras cidades entre as 5 primeiras. A camada mais baixa da atmosfera terrestre é chamada de troposfera e é a razão de termos clima. A luz solar aquece a superfície do planeta, o que faz com que o ar quente suba até a troposfera. Esse ar, então, se expande e esfria conforme a pressão diminui e desce onde é aquecido pela Terra novamente. Os recifes de coral são as maiores estruturas vivas do planeta, sendo que alguns são até mesmo visíveis do espaço. Eles contêm a maioria das espécies por área de qualquer um dos ecossistemas daqui, até mais do que as florestas tropicais. A Terra recebeu esse nome há cerca de 1000 anos e vem da palavra alemã que significa o solo, mas não há nenhuma evidência para mostrar quem realmente a nomeou. De todos os planetas, o nosso também é o único sem o nome de uma divindade grega ou romana. O ponto mais profundo do oceano é a Fossa das Marianas. São 11 quilômetros abaixo do nível do mar. Os litorais cobrem cerca de 20% das terras dos Estados Unidos e abrigam mais de 50% da população americana. A Terra não é bem uma esfera, ela é mais para uma bola esmagada que se projeta no Equador. A protuberância é causada pela força da rotação, o que torna os polos norte e sul ligeiramente planos. O planeta gira sobre seu eixo, que é basicamente uma linha reta imaginária. As estações devem-se ao eixo inclinado, que faz com que os raios do Sol atinjam diferentes partes de forma mais direta, dependendo da época do ano. Se o Sol fosse da altura de uma porta padrão, a Terra seria do tamanho de uma moeda. A taxa de rotação dela está diminuindo gradualmente. Isso está acontecendo tão lentamente que levará até 140 milhões de anos para que a duração de um dia aumente para 25 horas. O maior animal existente é a baleia azul. Ela pode atingir 30 metros de comprimento e pesar até 45 toneladas, o que equivale a cerca de 33 elefantes. A temperatura no centro do nosso planeta é quase a mesma da superfície do Sol, aproximadamente 5.500 graus. A Terra é cerca de 10 mil vezes mais velha que os humanos. Ela tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, enquanto os humanos existem há no máximo 450 mil. Há cerca de 34 mil espécies de peixes conhecidas. O número real é muito maior, considerando que impressionantes 95% dos nossos oceanos ainda não tenham sido explorados. A Rota 66 dos Estados Unidos é mais longa do que a jornada ao centro da Terra. A distância até o núcleo é de aproximadamente 3 mil quilômetros, enquanto a Rota 66 tem quase 4 mil quilômetros. Nosso planeta é formado por 3 componentes principais: a crosta, o manto e o núcleo, que se divide em núcleo externo e interno.
Os cientistas estimam que existam cerca de 8 milhões e 700 mil espécies por aqui. Dessas, entre 1 e 2 milhões são de animais, mas cerca de 86% das terrestres e 91% dos peixes ainda não foram descobertos pelos humanos. Os astrônomos antigos costumavam pensar que a Terra era o centro do universo. Por 2.000 anos, eles acreditaram que ela era estática, enquanto outros corpos viajavam em órbita ao nosso redor. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou seu modelo do sistema solar centrado no Sol. O nosso planeta é o mais denso do sistema solar. A densidade varia em suas diferentes crostas, mas a densidade média é de pouco mais de 5 gramas por centímetro cúbico. O Monte Everest é o ponto mais alto. Seu pico é a maior altitude acima do nível do mar, a quase 9.000 metros. A cada ano, 1 setilhão de cristais de neve caem na Terra. Isso equivale a 1 trilhão de trilhões de flocos de neve. Ela cobre cerca de 31% da área terrestre a cada ano. Em relação à água daqui, apenas cerca de 3% dela é doce. Os outros 97% são da salgada. Desses 3%, cerca de 2% são em forma de gelo e geleiras. Portanto, menos de 1% da água doce do planeta está, na verdade, em lagos, rios e no subsolo. O maior corpo de água fechado interior do mundo, ou lago para nós, leigos, é o Mar Cáspio. Ele tem uma área de 370 mil quilômetros quadrados. O mais profundo do mundo é o Lago Baikal, na Rússia, com 1.610 metros de profundidade. A atmosfera terrestre é composta por cerca de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio, com pequenas quantidades de vapor d'água, dióxido de carbono e outros gases. Não se acredita que nenhum outro planeta tenha tanto oxigênio, o que explica por que o nosso é o único onde a vida foi descoberta até agora. Além da Lua, existem 2 asteroides em órbitas co-orbitais com a Terra, às vezes chamada de segunda lua terrestre. A 3753 Cretini é um asteroide que parece estar nos seguindo em órbita, mas na verdade ele está fazendo seu próprio caminho ao redor do Sol. O 2002 AA29 é outro asteroide que faz uma órbita em forma de ferradura ao nosso redor, que o aproxima do nosso planeta a cada 95 anos. Uau! A superfície da Terra está tremendo. Longas rachaduras dividem o chão. Rios de lava vão fluindo rapidamente pelas encostas. Um barulho ensurdecedor vai aumentando. Rochas e outros detritos estão voando alto. Nuvens de gás vulcânico e cinzas cobrem o céu. Esse não é o enredo de um filme de desastre daqueles de grande sucesso. É o que acontece quando supervulcões decidem entrar em erupção. Mas esse provavelmente não é o cenário que acontecerá quando o maior vulcão do mundo, o Mauna Loa, decidir terminar sua longa soneca. Em 2021, os cientistas tinham certeza de que isso aconteceria em breve, mas até agora nada. A atividade sísmica do vulcão continua aumentando e depois voltando ao normal, mas você nunca sabe quando esse gigante finalmente voltará à ativa. É por isso que os especialistas monitoram a atividade geológica na maior ilha do Havaí há algum tempo. A Big Island do Havaí é formada por 5 vulcões, incluindo o mais ativo do planeta, o Kilauea, e o maior, o Mauna Loa. Esse gigante compõe quase metade da parte terrestre da ilha, e a lava que o Kilauea emite em um dia, o Mauna Loa pode expelir em 20 minutos. Foi o que aconteceu em 1984. Enquanto o irmão menor do Mauna Loa tem tido acessos de raiva há algum tempo, o gigante está adormecido desde sua última erupção. Mas, recentemente, o Observatório de Vulcões do Havaí registrou mais de 200 mini-terremotos abaixo do Mauna Loa. É provável que isso signifique um aumento do fluxo de magma lá embaixo. Bom dia! O vulcão pode estar acordando. Ou não. Se o Mauna Loa entrasse em erupção repentinamente, os fluxos de lava poderiam atingir o oceano e os lugares mais populosos e turísticos, como Captain Cook, muito rápido, em questão de horas. Em 1984, a última vez que o vulcão entrou em erupção, a lava chegou até os arredores de Hilo, do outro lado da ilha. É onde fica um campus da Universidade do Havaí. Felizmente, as pessoas tiveram algumas semanas de antecedência para se preparar para o desastre. Hoje em dia, os moradores têm malas especiais prontas com as coisas mais importantes, incluindo documentos e dinheiro. Essas precauções podem ser úteis no caso de uma evacuação de emergência. Embora a maioria das erupções do Mauna Loa tenha afetado até agora apenas a área do cume, várias delas jorraram lava até o oceano. E você nunca sabe como será a força da próxima erupção. Agora, qual é a montanha mais alta da Terra?
Você disse Monte Everest? Depende. Do fundo do mar até o topo, o Mauna Loa é 300 metros mais alto do que o famoso pico do Himalaia. O vulcão é tão grande que faz a placa do Pacífico literalmente afundar com seu peso. Os cientistas dizem que quando esse vulcão monstruoso entrar em erupção, o volume de lava expelido será uma ameaça à vida. Ao longo de sua história registrada, o Mauna Loa entrou em erupção regularmente, quase a cada 6 anos. E mesmo que a última erupção do vulcão tenha ocorrido há cerca de 40 anos, os cientistas têm certeza de que isso acontecerá de novo. Lembra da cena que mostrei no começo? Bem, pode relaxar, isso não deve acontecer com o Mauna Loa. O problema é que os vulcões da Big Island, incluindo ele próprio, não são muito voláteis, porque são vulcões em escudo. Eles receberam essa denominação por não serem muito altos e parecerem com um escudo de um guerreiro colocado no chão. Os vulcões em escudo são formados por lava muito fluida. Ele viaja mais longe e forma fluxos muito mais finos do que a lava expelida de um estratovulcão, que tem formato cônico e alto, como o terrível Krakatoa na Indonésia. Portanto, se, ou devo dizer quando, o Mauna Loa entrar em erupção, provavelmente não haverá nuvens de cinzas ou toneladas de detritos. A coisa mais perigosa será a lava. Como ele é um vulcão em escudo, sua lava é extremamente fluida e volumosa, o que permite que ela flua para longe e bem rápido. Usando mapas teóricos de ventos, especialistas do Observatório de Vulcões do Havaí fizeram gráficos de possíveis fluxos da lava. Eles estão preocupados com terremotos concentrados com altos índices. Isso provavelmente significa que a lava está se movendo sob a superfície. De 500 a 600 terremotos por dia são um motivo sério para ficar em alerta máximo. Por outro lado, não significa necessariamente um desastre ou uma erupção inevitável. Cerca de uma década atrás, vários terremotos que aconteceram ao mesmo tempo sinalizaram que algo estava acontecendo debaixo do Mauna Loa, mas não houve erupção. Em vez disso, metade do vulcão se deslocou um pouco para o sul. Dessa forma, provavelmente isso permitiu que o magma tivesse mais espaço suficiente para ficar abaixo da superfície. Vamos voltar ao evento catastrófico que vimos no início do vídeo. Isso é o que geralmente acontece quando um supervulcão entra em erupção. São vulcões que pelo menos uma vez tiveram uma erupção com um índice de explosividade vulcânica de 8, que é o maior número registrado na tabela. Os supervulcões costumam ser extremamente grandes, sem a forma de cone. Isso ocorre porque eles são tipicamente os restos de gigantescas câmaras de magma que uma vez explodiram, deixando para trás uma enorme cratera. Em geral, elas são encontradas em locais quentes. Supervulcões podem produzir supererupções, e quando isso acontece, jorram mais de 1000 km³ de cinzas, rocha derretida e gases quentes no ar. Em outras palavras, 4 supererupções poderiam encher o Grand Canyon até a borda. Os supervulcões se formam quando volumes gigantescos de magma escaldante tentam escapar do subsolo. Esse magma sobe para perto da superfície, mas não consegue romper a crosta terrestre. É por isso que uma enorme poça pressurizada de magma borbulhante se acumula a uma profundidade de apenas alguns quilômetros. A pressão continua crescendo, pois mais magma está tentando chegar à superfície, até que, BUM! Ocorre uma supererupção. A mais recente aconteceu na Nova Zelândia. Bem, quando digo recente, quero dizer cerca de 26.500 anos atrás. Eu não estava por perto naquela época. Foi quando um supervulcão abaixo da superfície do Lago Taupo expeliu no ar mais de 1.250 km³ de cinzas e pedra-pomes. Imagine 500.000 grandes pirâmides de Gizé voando ao mesmo tempo. Essa erupção foi incrivelmente forte, mas a coisa mais emocionante e confusa sobre a erupção foi que o vulcão Taupo simplesmente não explodiu como muitos outros. No começo, tudo estava indo como sempre. Mais de 518 km² de magma se acumularam abaixo da superfície, e a pressão estava ficando cada vez maior. Mas depois que a rocha rachou e a primeira parte da lava saiu da cratera, algo deu errado, e o supervulcão fez uma pausa. Apenas alguns meses depois, a desastrosa erupção sacudiu o solo, e milhares de toneladas de lava, rochas e cinzas voaram alto na atmosfera. O padrão incomum do Taupo ainda confunde os cientistas. Mas a era dos supervulcões não acabou. O mais terrível de todos é provavelmente o do Parque Nacional de Yellowstone. Esse gigante teve pelo menos 13 erupções mega fortes, e sabe-se lá quantas menores.
Se esse monstro entrasse em erupção em qualquer lugar com tanta força quanto há 2,1 milhões de anos, ele cuspiria mais de 2.450 quilômetros cúbicos de material incandescente. Você provavelmente pode imaginá-lo com mais clareza se eu disser que esse volume é comparável a 65 milhões de cúpulas do Capitólio de Washington, D.C. empilhadas. De qualquer forma, os cientistas têm certeza de que o Yellowstone não apresenta nenhum perigo atualmente. Para que uma erupção aconteça, o magma dentro deve estar pelo menos 50% derretido. Na caldeira de Yellowstone, esse número é de apenas 5 a 15%. Mas é claro que ele não é o único supervulcão do nosso planeta. Há também o Taupo da Nova Zelândia, que você já conhece, a caldeira vulcânica Aira do Japão, o Long Valley da Califórnia, o Toba da Indonésia. Qualquer um deles pode um dia produzir uma supererupção. Existem também vários supervulcões que levam esse nome, mas ainda não fizeram jus a ele, pois nunca produziram um evento assim. Por exemplo, em 1883, o vulcão indonésio Krakatoa explodiu. A força da erupção rompeu as paredes dele, e a água fria do mar invadiu seu interior derretido. A diferença de temperatura fez o vulcão explodir com um estrondo ensurdecedor. Deu para ouvir claramente a 3.218 km de distância na Austrália. Ele ganhou o título da explosão com o som mais alto da história. Mas mesmo que as consequências desse evento tenham sido verdadeiramente catastróficas, ainda não foi forte o suficiente para levar o título de supererupção. Imagine estar no meio da Europa há 40 mil anos. A paisagem é árida, fria e implacável. Não existe fast food e não há internet. De repente, de dentro da floresta surge uma figura, atarracada, forte e com um rosto bastante incomum. Esse humano é semelhante a nós, mas há algo diferente nele. A testa é pesada, o nariz é largo e o corpo parece ter sido construído para lutar contra a própria natureza. Parabéns! Você acabou de conhecer um Neandertal. E pode ter pensado que os Neandertais eram basicamente humanos antigos, mas isso não é bem verdade. Somos do mesmo gênero chamado Homo, mas nós, todos os humanos modernos, pertencemos a uma mesma espécie chamada Homo sapiens. No entanto, havia muitas espécies humanas antes, e o Homo neanderthalensis era apenas uma delas, e era realmente muito mais legal do que nós. Então, o que aconteceu com seus integrantes? Os Neandertais viveram por muito tempo, por cerca de 360 mil anos, em toda a Europa e partes da Ásia. 40 mil anos atrás, o lugar que hoje chamamos de sul da Itália estava situado no topo de um desastre futuro, um supervulcão gigantesco chamado Campi Flegrei. Esse cara é imenso, tem cerca de 15 quilômetros. Isso dá de 10 a 20 minutos em um carro para atravessar tudo. Mas naquela época não havia automóveis, certo? Na época ele ficou quieto por um tempo, mas um dia de repente explodiu, o que se tornou uma das maiores erupções vulcânicas que a Europa já viu em 200 mil anos. Essa catástrofe foi tão louca que as cinzas, os gases e os detritos alteraram o clima em todo o continente. O que vem depois é geralmente chamado de inverno vulcânico. As temperaturas médias caem, o céu fica mais escuro e a vida se torna ainda mais dura do que já era. A erupção, conhecida como o Ignimbrito de Campânia, fez com que a Europa esfriasse em até 4 graus Celsius. Não parece muito? Bem, uma queda de meio grau faria com que os invernos se tornassem mais rigorosos, causando nevascas, chuvas e enchentes horríveis. As plantações teriam dificuldade para crescer, levando à escassez de alimentos. O clima também ficaria selvagem, com tempestades e secas. Mais ou menos como agora. Só que multiplique isso por 4. Eventos como esses causam um enorme caos nos tempos modernos. Você pode imaginar o que fez com os Neandertais. Mas na realidade, uma simples erupção vulcânica não deveria destruir uma espécie inteira, certo? Bem, sim, a verdade é que os Neandertais já estavam por um fio naquela época, e tudo por nossa causa. Eles estiveram em uma situação difícil por um tempo, viviam em lugares que hoje são partes da Europa, da Ásia Ocidental e do Oriente Médio. Os seres humanos modernos, nós Homo sapiens, entraram na Europa e estavam competindo seriamente com eles por comida e abrigo. O Homo sapiens era um cara sorrateiro, melhor em encontrar comida, adaptando-se facilmente a diferentes ambientes e usando ferramentas mais avançadas. Estávamos empurrando os Neandertais para fora, tentando obter os mesmos recursos. Literalmente, tornamos a extinção deles um processo lento e muito desagradável. Assim, embora o vulcão definitivamente tenha piorado as coisas, esse não foi o único problema deles, que não desapareceram completamente após a erupção.
Alguns permaneceram em lugares isolados, como o Gibraltar, por mais 12 mil anos. Isso porque é provável que a maior parte do resfriamento severo tenha ocorrido mais a leste, longe de onde os neandertais estavam tentando sobreviver, e não atingiu suas casas com a mesma intensidade que pensávamos. De fato, a erupção pode até tê-los ajudado, pelo menos por um tempo. Alguns cientistas dizem que a precipitação vulcânica pode ter retardado a expansão dos humanos modernos e dado aos concorrentes um pouco mais de tempo para sobreviver. Então, a erupção de Campi Flegrei foi um evento desagradável, mas apenas atrasou o inevitável. Campi Flegrei é um cara selvagem, também conhecido como Campos de Fogo. O próprio ar de lá é repleto de lendas. Os gregos e romanos acreditavam que esse vulcão era a porta de entrada para o submundo. Até mesmo o antigo poeta romano Virgílio, mencionou em sua famosa história Eneida que o herói Enéas deve descer ao submundo, e esse lugar é exatamente onde ele começa. Antigamente essa paisagem era repleta de vilas romanas, spas e lagos de peixes. A elite se divertia muito ali. O que seus integrantes não sabiam, porém, é que estavam em um terreno traiçoeiro que poderia enlouquecer a qualquer momento. O Campi Flegrei não é um vulcão típico. Você imaginaria um único pico imponente, mas a paisagem parece enganosamente calma, com pequenas características aparecendo aqui e ali. Mas se o sobrevoasse, a visão seria insana. Uma gigantesca bacia circular salpicada de cones vulcânicos e crateras, como cicatrizes do passado violento da Terra. O perigo ali está nos detalhes. O solo sob os pés está constantemente mudando, mesmo quando não se percebe. De vez em quando a Terra se eleva, apenas para afundar novamente, às vezes em vários metros, à medida que o magma ou o gás se move sob a superfície. É incrivelmente assustador. O risco é quase invisível. O Campi Flegrei é uma enorme depressão formada por duas erupções vulcânicas colossais. Uma delas foi a que cozinhou os neandertais, e outra aconteceu há 15 mil anos. A mais famosa, no entanto, ocorreu no século XVI e foi horrível. O ano era 1538. Durante anos, o povo de Pozzuoli notou algo inquietante. A terra que antes ficava abaixo das ondas estava subindo lentamente. O que anteriormente era mar havia se tornado um novo solo. Os estrondos vindos das profundezas da Terra eram aterrorizantes, mas haviam se tornado uma parte normal da vida. Os terremotos começaram no início da década de 1530, pequenos no início, mas em apenas 8 anos se tornaram a norma. Até que um dia, em 28 de setembro, tremores horríveis sacudiram o solo. Na noite seguinte, quando o sol se pôs abaixo do horizonte, uma enorme rachadura se abriu na terra perto da antiga cidade romana de Tripergole. Dessa fenda saíram fogo, fumaça e uma chuva de cinzas vulcânicas a quilômetros de distância. Era espessa e lamacenta, provavelmente misturada com água subterrânea. O solo tremia enquanto pedras pomes quentes eram lançadas para o alto. E então uma nova montanha começou a se erguer da terra. Esse foi o nascimento do que hoje chamamos de Monte Nuovo. Por fim, as coisas pareceram se acalmar, como se a Terra estivesse recuperando o fôlego. Durante dias, as coisas estavam dando a impressão de tranquilas. Os moradores locais relaxaram um pouco e começaram a se aproximar do novo e misterioso vulcão, uma cratera com algo que parecia estar fervendo dentro. As pessoas o visitavam como se fosse uma nova atração. Mas, poucos dias depois, o desastre aconteceu novamente. À noite, sem aviso prévio, a nova montanha ficou selvagem. Uma explosão do flanco sul lançou escória, pedaços de rocha vulcânica irregular no ar. Essa explosão foi fatal para 24 pessoas. Os detritos encontrados depois eram enormes e grosseiros. Durante séculos, os únicos sinais de vida do Monte Nuovo foram pequenas fumarolas, jatos de gás que vazavam da terra. Mas depois, até mesmo esses sinais desapareceram. Agora o local é apenas um cone verde exuberante, um belo gigante adormecido. Mas o solo próximo a Nápoles, na Itália, ainda está vivo. O Campi Flegrei está quieto por enquanto, mas isso pode não durar muito tempo. Ele está mostrando sinais de que talvez esteja acordando novamente. Esse supervulcão parece uma paisagem infernal, com seus poços de lama fervente, geysers e saídas de vapor. Os romanos e os cristãos medievais acreditavam que era uma porta de entrada para o submundo, e quem pode culpá-los? O que é assustador é que recentemente os cientistas detectaram uma atividade incomum sob a superfície. Em 2012, as autoridades italianas elevaram o nível de alerta do vulcão de verde para amarelo, o que significa que ele precisa ser monitorado de perto. Há certas mudanças que geralmente acontecem antes da erupção. O magma abaixo começa a liberar gases, o que pode enfraquecer a rocha acima e, por fim, desencadear um desastre.
Infelizmente, ninguém consegue prever exatamente quando ou se ele entrará em erupção. Mas se isso acontecer, as consequências podem variar de um pequeno incômodo para os habitantes locais e uma catástrofe global. Sua última pequena erupção ocorreu no século XVI e não foi tão ruim. Mas se a história se repetir como foi com os Neandertais, estaremos todos perdidos. Uma erupção como essa poderia levar ao resfriamento global, à quebra de safras e à fome generalizada. No momento, um grupo de cientistas está tentando obter uma imagem mais clara do que está acontecendo abaixo da superfície. O projeto Perfuração Profunda do Camp Flegrei está trabalhando para escavar em um poço de 3.048 metros, na esperança de verificar a câmara de magma de perto. Mas, pelo menos por enquanto, o supervulcão continua quieto, e esperamos que continue assim. Você já deve ter ouvido falar que o Parque Nacional de Yellowstone está localizado no topo de um supervulcão gigante. Essa é a razão pela qual a área pode se orgulhar de poderosos geysers e fontes termais. Mas isso também significa que embaixo do Yellowstone há uma enorme câmara de magma. Em 2015, pesquisadores da Universidade de Utah descobriram que essa câmara era muito maior do que todos pensavam anteriormente. Eles até encontraram mais um reservatório com magma sob o reservatório superior. Aparentemente, quanto mais espaçosas são as câmaras, mais magma elas contêm. Juntos, os dois reservatórios armazenam um globo de magma que poderia facilmente encher o Grand Canyon não uma, mas 11 vezes. Mas você sabe qual é a coisa mais preocupante sobre as câmaras de magma? Elas tendem a empurrar o solo acima delas. Como resultado, a terra em Yellowstone sobe cerca de 2 a 5 centímetros por ano. Além disso, Yellowstone tem o status de vulcão ativo. E seu índice de explosividade vulcânica, sim, existe um, é 8 de 8. Esse número alto significa que se esse vulcão entrar em erupção, será um evento apocalíptico. Para colocar isso em perspectiva, a erupção do Pinatubo nas Filipinas em 1991, que é considerada a mais poderosa de que se tem memória, recebeu 6 no índice de explosividade vulcânica. Ha! Perdeu! Agora vamos descobrir se há algo com que se preocupar. Em março de 2023, as estações sismográficas da Universidade de Utah registraram 354 terremotos em toda a região do Parque Nacional de Yellowstone. Parece muito, mas lembre-se de que o evento mais impressionante do mês foi um mini terremoto de magnitude 3,7. Ele fez parte de uma sequência de 106 terremotos que começou em 29 de março e continuou até o final do mês. Os especialistas dizem que a atividade sísmica de Yellowstone está, um pouco mais ativa do que o normal. Mas não é nada realmente sério. Michael Polland, um geofísico que trabalha no Observatório do Vulcão de Yellowstone, afirma que o vulcão não entrará em erupção tão cedo. Para que isso aconteça, deve haver magma suficiente pronto para entrar em erupção sob a superfície. Ufa! Também deve haver pressão suficiente para fazer com que esse magma suba. Mas nenhuma dessas condições existe atualmente. De acordo com o especialista, Yellowstone está estável agora. Ao mesmo tempo, Polland e sua equipe estão acompanhando todos os tipos de atividade subterrânea, procurando sinais de alerta de possíveis erupções. Alguns deles podem ser a frequência de terremotos e a deformação do solo. Milhares de mini-terremotos, juntamente com mudanças extremas na superfície do solo naquela área, podem ser alarmantes. A equipe também monitora a temperatura das características térmicas do parque. Esse é outro sinal digno de nota de um possível desastre. Mudanças em todo o parque na atividade dos geysers, bem como emissões de gás e térmicas. Portanto, apesar das alegações da mídia de que Yellowstone deve entrar em erupção em breve porque a última erupção ocorreu há 70 mil anos, não é assim que os vulcões funcionam. Os especialistas dizem que essa é uma das concepções errôneas mais populares sobre os vulcões. Eles não seguem cronogramas. No entanto, se uma supererupção acontecesse, o mais preocupante para nós não seriam os fluxos de lava, e nem um terremoto que provavelmente acompanharia o desastre natural. Não, a pior consequência dessa supererupção seriam as cinzas e a queda dessas cinzas. Vamos dar uma olhada em como foi quando o vulcão Yellowstone entrou em erupção há muitos anos. Houve pelo menos 3 supererupções na história do vulcão. A mais poderosa delas foi 2.500 vezes mais devastadora do que a terrível erupção do Monte Santa Helena no estado de Washington em 1988. Quanto à supererupção mais recente, ela foi chamada de Erupção Lava Creek. Ela formou a caldeira de Yellowstone depois de lançar no ar uma quantidade inimaginável de poeira, cinzas vulcânicas e rochas.
Recentemente, os cientistas também tomaram conhecimento de 2 outras supererupções até então desconhecidas que ocorreram há cerca de 9 e 8,7 milhões de anos. A mais recente das duas é agora considerada o maior evento registrado de toda a província vulcânica de Snake River Yellowstone. De qualquer forma, vamos dar uma olhada no que estava acontecendo há milhões de anos. Como eu não estava na época, estamos todos supondo essas coisas com base em evidências. Os primeiros sinais do desastre apareceram muito antes do início da catástrofe. Por milhares de anos, o calor vinha se acumulando no interior do planeta. Ele estava derretendo rochas sob a crosta terrestre e deixando para trás enormes câmaras. Elas eram preenchidas com uma mistura pressurizada de rocha semissólida, magma, vapor de água e diferentes gases, inclusive dióxido de carbono. Toda essa sopa subterrânea escaldante estava se expandindo à medida que mais e mais magma chegava com o tempo. A terra sobre o sistema vulcânico estava subindo quase imperceptivelmente. Um ano antes da supererupção, o Yellowstone deu um aviso, um arroto talvez, mas há muito tempo não havia ninguém que pudesse interpretar esses sinais. Além disso, esses processos alarmantes estavam ocorrendo principalmente no subsolo. Por exemplo, a descompressão libera bolhas de gás. Ao estourar, essas bolhas podem muitas vezes alimentar tipos específicos de erupções. Meses antes da erupção, terremotos de pequena escala tornaram-se mais frequentes e mais intensos. O solo em muitos pontos do supervulcão ficou mais quente do que era antes. Os lagos de superfície e as águas subterrâneas também ficaram mais quentes. Se as pessoas estivessem por perto naquela época, teriam notado uma névoa de vapor incomum naquela área. Pouco antes do início da erupção, a pressão crescente empurrou para cima o solo sobre a câmara de magma. Isso criou uma elevação em forma de domo. Pequenas rachaduras começaram a se abrir ao longo das bordas desse domo. Imagine abrir uma garrafa de refrigerante depois de sacudi-la. Algo parecido com isso estava acontecendo perto do vulcão. Pense em Mentos e Coca-Cola. A pressão foi liberada pelas fraturas quando os gases saíram da superfície. Logo antes do desastre, o solo ao redor do vulcão de Yellowstone se elevou. As piscinas geotérmicas e os geysers aqueceram até a temperatura de ebulição e ficaram mais ácidos do que o normal. O magma começou a subir em direção à superfície. Em um determinado momento, o teto de rocha da câmara de magma não resistiu mais e a erupção teve início. Tremores pequenos, mas constantes começaram a mover o solo dias antes da catástrofe. Mas o verdadeiro tremor só começou vários minutos antes da erupção. Com um rugido ensurdecedor, uma enorme coluna de lava e cinza se lançou no ar. Em poucos minutos, um fluxo piroclástico atravessou a área em uma velocidade de furacão. Esse fluxo é uma mistura líquida de pedaços de lava semissólidos, cinzas vulcânicas e gases quentes em expansão. Parecia uma avalanche de neve extremamente quente e tóxica. Com uma temperatura de cerca de 700 graus Celsius, estava queimando tudo em seu caminho. O vulcão continuou bombeando cinzas por dias a fio. Para todos os seres vivos, a precipitação de cinzas foi uma das consequências mais perigosas da erupção. As cinzas vulcânicas se transformam em cimento vítreo segundos após serem inaladas. A maioria dos animais não teve chance de sobreviver. Até mesmo árvores grossas começaram a desmoronar sob o peso dessa substância densa. Levou apenas alguns dias até que uma espessa camada de cinzas cobrisse grandes territórios. Depois que as cinzas entraram na estratosfera, as temperaturas em todo o mundo começaram a cair. A erupção foi rica em enxofre, que é um bloqueador solar eficaz. Por isso, logo ficou tão frio que não houve verão em todo o mundo nos anos seguintes. Os animais não conseguiam encontrar comida e água limpa. Esse desastre natural, chamado de supererupção de Gray's Landing, foi colossal. Foi assim que os pesquisadores o descreveram em seus estudos recentes. Ele afetou um território enorme. Os fluxos de lava esmaltaram uma área tão grande quanto Nova Jersey, com vidro vulcânico quente e escaldante. Isso esterilizou instantaneamente a superfície da Terra, eliminando toda a vida vegetal que estava se desenvolvendo ali antes. Se uma erupção desse tipo acontecesse nos dias de hoje, ela cobriria os estados de Colorado, Utah e Wyoming com quase 60 centímetros de cinzas vulcânicas tóxicas. Muitas regiões ficariam mergulhadas na escuridão. Até mesmo o litoral, onde vive a maioria dos americanos, teria problemas com a propagação da nuvem de cinzas. Ela destruiria plantações e contaminaria pastos, arruinaria linhas de energia e transformadores elétricos. Portanto, tenho certeza de que você concorda comigo. Ainda bem que não se espera que esse desastre ocorra tão cedo. Ei, já temos outras coisas suficientes em nosso prato.
Os maiores e mais malvados supervulcões do nosso planeta estão acordando. Quando eles entrarem em erupção, você certamente perceberá, mesmo que viva a milhares de quilômetros de distância do epicentro. Os cientistas estão preocupados com o fato de que talvez não tenhamos tempo suficiente para nos preparar e lidar com as consequências de uma supererupção. Há alguma atividade vulcânica perto da cidade italiana de Nápoles. E não tem nada a ver com o famoso Monte Vesúvio, mas com outro vulcão. Esse é mais difícil de ver, pois não tem um pico alto como o companheiro famoso. Mas não se deixe enganar por esse vilão. Ele pode ser muito mais perigoso do que seu vizinho gigante. E tem uma enorme cratera com cerca de 13 quilômetros de largura. Seu nome é Campi Flegrei, que é, na verdade, um dos maiores da Europa, localizado sob a cidade de Pozzuoli. Ele entrou em atividade há 39 mil anos com um estrondo tão grande que espalhou cinzas por toda a região do Mediterrâneo. Também fez com que a temperatura caísse mais de 9 graus Celsius no leste da Europa. Foi a maior erupção vulcânica na Europa em 200 mil anos. Desde então, Campi Flegrei teve algumas menores, a última em 1538. Agora, a área está cheia de pequenas crateras, fontes termais e piscinas borbulhantes, e todas são a prova de que esse vulcão ainda está muito vivo e produzindo algo. Desde o início dos anos 2000, o solo da cratera gigante da cidade vizinha vem subindo lentamente cerca de 3 a 4 centímetros por ano. Houve pelo menos 150 terremotos que sacudiram essa fera recentemente. Em maio de 2014, houve um de magnitude 4,4 na área, o maior dos últimos 40 anos. Os moradores tiveram que deixar suas casas e acampar do lado de fora, temendo que houvesse mais terremotos. Ninguém sabe como Campi Flegrei vai se comportar nos próximos meses ou anos, mas as autoridades estão organizando exercícios de evacuação para preparar a população para o caso. O monstro italiano parece um gatinho inocente em comparação com os verdadeiros gigantes, como o Yellowstone. Para que uma formação dessas mereça o título de supervulcão, deve ser capaz de produzir erupções em escala catastrófica e ejetar enormes quantidades de magma, cinzas e gases vulcânicos. O de Yellowstone atende a esses critérios. Embora se mova de tempos em tempos, o supervulcão Yellowstone não entra em erupção há 640 mil anos, mas quando acordar, poderá ser com uma potência incrível, aproximadamente com a mesma quantidade que 10 grandes usinas nucleares conseguem produzir. Sob o solo dali, há uma área superaquecida cheia de rocha derretida chamada magma. À medida que mais magma se move para um grande espaço chamado câmara magmática, o solo acima começa a inchar ou subir. Quando ele esfria, o solo cai. Entre 2004 e 2009, o de Yellowstone subiu quase 25 centímetros, mas depois começou a descer lentamente em 2010. Os cientistas não têm certeza se ele entrará em erupção em breve. Há também outro grande vulcão chamado Long Valley, na Califórnia, que está ativo desde 1980 e pode ser uma grande ameaça. Os cientistas que estudam esse gigante descobriram que antes de sua maior explosão, há 760 mil anos, o acúmulo pode ter levado menos de um ano. Isso é uma má notícia, pois a erupção de um supervulcão pode ter um efeito enorme no mundo, como a do Toba, em Sumatra, há cerca de 74 mil anos. Essa foi a maior que a Terra viu em 28 milhões de anos. E cobriu partes da Indonésia, da Índia e do Oceano Índico com uma espessa camada de detritos vulcânicos, quase como um cobertor de 15 centímetros. A quantidade de rocha expelida foi como empilhar quase 3 milhões de Empire State Buildings. A cratera gigante que deixou para trás ainda pode ser vista do espaço. Todas as cinzas e gases foram lançados no ar e bloquearam parte da luz solar. Isso causou um inverno vulcânico que durou cerca de 6 a 10 anos. Alguns cientistas acreditam que essa erupção pode ter afetado até mesmo os primeiros seres humanos. Na época do fato, a população humana sofreu uma queda acentuada e havia muito menos pessoas. Há quem diga que esse é o motivo pelo qual todos os humanos modernos vieram de um pequeno grupo de sobreviventes. De acordo com a teoria da catástrofe de Toba, a maioria dos primeiros humanos na Europa e na Ásia não sobreviveu ao clima frio e rigoroso após a erupção, mas um grupo sortudo resistiu a tudo isso na África. Nem todos os cientistas concordam com essa ideia, e alguns registros arqueológicos e climáticos mostram uma história diferente. Outro vulcão que mudou o mundo de forma significativa foi o Monte Tambora, em 1815. O ano seguinte entrou para a história como sem verão. Foi frio e chuvoso, e havia neve e geada mesmo no meio da estação teoricamente quente, especialmente na Europa e na América do Norte. Isso aconteceu porque o Tambora lançou uma grande quantidade de dióxido de enxofre no céu, que se espalhou por todo o mundo e tornou o planeta mais frio.
Quando ele entrou em atividade, causou enormes tsunamis que destruíram casas e tiraram a vida de cerca de 10 mil pessoas. Posteriormente, cerca de mais 80 mil morreram devido às consequências que se espalharam pelo mundo. O clima frio arruinou as colheitas, de modo que os alimentos ficaram muito caros. E como os cavalos eram o principal meio de transporte, o custo da aveia que as pessoas consumiam também aumentou muito. Algumas até acham que isso levou à invenção da bicicleta em 1817, como uma nova maneira de se locomover. A erupção tornou a Terra mais fria por cerca de 3 anos. Embora a do Tambora tenha sido tão poderosa, a do Krakatoa, outra formação na Indonésia, roubou a cena em 1883. Foi mais fácil divulgar informações sobre ele por meio de telegramas e fotos. Sua explosão final foi o som mais alto registrado na história, e as pessoas puderam ouvi-lo em 10% de toda a superfície terrestre. E deu início a um tsunami com ondas que tinham a metade da altura da Estátua da Liberdade. Se tivéssemos apenas 12 meses para nos prepararmos para uma erupção de supervulcão, seria muito difícil armazenar alimentos suficientes e nos prepararmos. Mas não entre em pânico ainda, isso é muito raro e aconteceu pela última vez há 26.500 anos na Nova Zelândia. Os cientistas acreditam que um supervulcão acontece em média uma vez a cada 100 mil anos. Mas a parte triste aqui é que a Terra não segue uma linha do tempo perfeita. Pode haver grupos delas com intervalos mais curtos e em seguida períodos de silêncio mais longos. Como já houve 2 nos últimos 100 mil anos, sempre há uma chance de que ocorra novamente mais cedo do que esperamos. Além disso, embora existam lugares como Yellowstone e Long Valley, onde esperamos que os vulcões entrem em atividade, há possíveis focos de calor menos óbvios. No Chile, há um vulcão chamado Laguna del Maule que explodiu no passado e deixou para trás uma enorme cratera. Nos últimos 20 anos, o solo tem se expandido muito rapidamente, subindo até quase 30 centímetros por ano. Algumas pessoas estão preocupadas que isso pode ser um sinal de uma grande explosão que está por vir. Mas os cientistas dizem que ainda não há magma suficiente para causar uma supererupção. Na Bolívia, o Uturunco também está agindo. Ele faz parte de um grupo de vulcões que causaram supererupções no passado. Desde a década de 1960, o solo ao redor dele está se elevando, mas a última atividade foi há 250 mil anos. Embora o magma possa estar subindo, ainda não é o suficiente para se preocupar. As chances de uma supererupção ocorrer durante nossa vida são de 1 em 1400, o que é bastante baixo, então não é preciso se preocupar muito. Mas, assim como alguém ganha na loteria toda semana com chances muito pequenas, uma superatividade pode acontecer em algum momento no futuro. E quando isso ocorrer, precisaremos estar preparados.